CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo, com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias, o tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT, e o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Muito bem-vindo, guerreiro, mais uma vez aqui ao canal do CT no YouTube. Estamos mais uma vez trazendo conteúdo de qualidade para você nessa tarde. Então é isso aí. Vamos lá, antes de mais nada, as regrinhas de ouro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreve e já ativa também as suas notificações e já deixa o seu like. A gente sempre pede essas 3 ações porque isso ajuda a influenciar o algoritmo do YouTube a levar, a compartilhar todo esse conhecimento muito mais longe. E estamos aqui agora para falar, né, com nossos amigos da Avantia no Security Talks. Tudo bem? Como vai Maurício e Lilian? Tudo bem com vocês? Tudo bom. Boa tarde, Silvano. Boa tarde, convidado que eu Faria, Carlos Faria. E mais importante, boa tarde à galera que está aí na audiência. Boa tarde a todos. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Legal. E a gente vai falar hoje com o nosso querido Carlos Faria, que é da CFIA, que tem um histórico considerável, né? Sócio-diretor da CFIA, que trabalha com consultoria de segurança privada já há 19 anos, egresso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi gestor de segurança privada por mais de 10 anos, certificado A, certificado CMC, e a fila é longa aqui, né, Carlos? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Silvano. Obrigado aí pelo convite, obrigado, Maurício, Lília, e acho que vai ser aqui alguns minutos bem interessantes aqui para a gente estar conversando. Bom, primeiro, estou muito feliz de estar com o Carlos Faria aqui, porque assim, ele me remete ao meu passado. Não que ele seja velho, mas eu conheci o Carlos da Faculdade Santana. Ele era gestor de segurança naquela época. Eu tinha um negocinho lá que não deu certo, infelizmente. E foi um prazer conhecê-lo. E depois eu tive uma grande experiência com ele quando ele foi gestor do Einstein. Participei de um bid lá de acesso e eu estava comentando com ele agora há pouco que ele me ensinou muito naquela época, e vários features e várias dicas de uma gestão de hospital, coisas que eu nunca imaginava. Uma delas foi que o controle de acesso, né, Faria, no hospital não é de fora para dentro, de dentro para fora. Isso me chamou muita atenção, me virou a cabeça e eu comecei a imaginar uma série de outras coisas. Enfim, a experiência do Faria é muito grande. Eu agradeço aí o Faria a confiança, né? Agradeço o CT Segurança mais uma vez pelo espaço, Silvano. E eu vou começar aqui falando e perguntando para o Faria
O que é gestão de segurança? Uma ótima pergunta, né? A gente poderia identificar uma série de definições para isso. Eu vou dar uma definição bem objetiva, que é da maneira como eu gosto, da maneira que eu levo minha vida profissional e até minha vida pessoal, né? Então, de uma maneira bem objetiva, eu entendo que gestão de segurança é o ato de planejar, controlar e aprimorar um sistema de segurança, né? Que conceitualmente é composto por processos, pessoas e também meios técnicos, né? Meios técnicos ativos, meios técnicos passivos. Isso é uma linguagem bem conhecida de todos os colegas do setor. Então, eu entendo dessa forma, são essas três ações, né? São esses três verbos que definem, para mim, o que seja gestão de segurança. Planejar a segurança, controlar aquilo, né, que foi implementado e aprimorar, melhorando cada vez mais. A gente tem um colega que é bem conhecido também, o Silvano, todos vocês conhecem, que é o professor André De Pauli, né? O André, ele tem uma afirmação que eu gosto muito, né? Eu conheço o André há décadas, né? Ele diz o seguinte: todo problema de segurança é um problema de gestão. Né, sob qualquer perspectiva que você colocar, sob qualquer contexto, né, e é verdade. Então, toda vez que você tem um problema, uma pane de sistema, que você tem uma ocorrência mesmo, um delito, um acidente, né, se você cavar fundo, você vai chegar, sim, numa falta de gestão ou numa deficiência de gestão. Né, então, eu entendo dessa maneira. Legal. Faria, bom, prazer, né? Novamente, a gente tem conversado aí sobre o assunto também, até para poder trazer para o pessoal aí muitas outras informações. Já vi que a gente vai ter uma aula hoje. E aí, entrando um pouquinho mais no que a gente vai conversar hoje no assunto de fato, quais seriam os fatores que influenciam as tendências nessa gestão, né, nessa área, na gestão de segurança? Tá. Bom, para poder fazer, né, uma afirmação de que a gente pode trazer tendências, né, de gestão de segurança, eu fiz uma pesquisa e é fácil a gente identificar alguns desses fatores, né, que influenciaram e influenciam até hoje. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, vamos falar dos anos 80, né, a globalização, quando surge o fenômeno da globalização, né, onde intensifica muito o intercâmbio de dados, de informações, de conhecimento entre os países, né, as pessoas, as nações, até a diversidade cultural, né, ela fica mais latente com isso. Então, a globalização é um desses fatores, né? A gente começa a receber informações do que acontece em segurança em outras localidades, tá? Tem grandes escolas de segurança, Israel, Espanha, né, Inglaterra, Estados Unidos, e aí a gente começa a ter acesso a isso, tá? Então, globalização, anos 80, isso influenciou. A internet também, né? Nos anos 90, a gente começou, então, a utilizar a internet de forma comercial, né? Por volta de 92, 93, a internet se tornou algo disponível. E aí a gente começa a ver o mundo em tempo real, né? A internet possibilitou que a gente soubesse das coisas em tempo real. Antes, a gente levava um tempinho para saber as coisas. Aí, a partir dos anos 90, a gente passa a ter essa visão em tempo real. Tá? Ainda nos anos 90, chega também no Brasil muito forte, né, os conceitos, os princípios de gestão da qualidade. Apesar disso ter nascido no final da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial em 45, só chega no Brasil de forma mais estruturada nos anos 90 também. Tá? Então isso também é outro fator de influência, né? Assim, a gestão começa a ganhar uma cara diferente, mais profissional, né? Mais orientada para resultado a partir desses movimentos. Tá? Outro fator, quarta revolução industrial, né? Isso no ano 2000, na verdade em 2011 esse termo foi cunhado, né, num evento na Alemanha, quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, né, foi talvez o maior salto tecnológico da humanidade, né, até hoje. E aí vem uma série de tecnologias, basicamente ela é pautada em tecnologias, né, computação na nuvem, internet das coisas, big data, manufatura aditiva, né, que são as impressoras, né, 3D que o pessoal chama, robótica, inteligência artificial, automação de um modo geral, enfim, toda essa avalanche de alta tecnologia, né, não há dúvida que impactou severamente, aliás, né, a Avantia pode falar isso com grande propriedade, né, a respeito. E por fim, chega então, em 2020, né, a pandemia, a Covid-19, e acelera, né, a mudança de mentalidade, né, quem estava titubeando numa mudança de mentalidade acabou tomando um chute, né, nas costas, assim, agora vai, né, vai ter que fazer. Tem que fazer, senão não agora faz mais nada, né? Não é verdade? Agora vai ter que fazer.
E ela força ações também de gerenciamento de crise, né? Ela faz as empresas pensarem a respeito disso, porque foi, em tese, né, inusitado para toda a humanidade. Eu digo em tese porque em 2018, no Fórum Econômico Mundial, se você pode acessar pela internet esse relatório, o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2018, os analistas de risco de várias nações já sinalizavam riscos biológicos, né, latentes. Tá? Então não é algo também, como as pessoas falam, foi inusitado. É que não era prioridade na pauta dos países, tá? Mas não é tão inusitado assim. Tá? Mas isso é pauta de talvez outra conversa. Então, esses fatores todos que eu citei, eles influenciaram e influenciam, né, essas tendências que eu vou falar aqui um pouco delas hoje. Faria, eu me senti velho agora, cara. Doeu agora. Doeu agora. Sabe por quê? Porque quando você falou do uso da internet, eu me lembro muito bem quando eu comecei a usar a internet, né? Então a gente, nos anos 90, como você mencionou, mas até um episódio muito engraçado de uma das ações comerciais que eu fui fazer em um cliente, que eu me reservo não falar por uma questão ética, faz muito tempo, por sinal. Ele teve acesso, ele começou a ter acesso à internet e ver os produtos lá fora, né? E aí eu estava vendendo na época um controle de acesso e aí ele chegou para mim, ele falou assim, mas isso que você está vendendo aqui custa muito menos lá nos Estados Unidos. Aí eu falei assim, nunca me esqueço disso, eu falei assim, aí você também coloca no avião o engenheiro e o analista de sistema para mim junto com o sistema para implantar para você, porque não é tão barato assim. Então foi muito engraçado essa lembrança. E pegando o gancho aí, Faria, disso que você colocou, inclusive quais são as tendências da gestão de segurança? Bom, são muitas, né? Eu vou listar aqui algumas e é muito provável que os colegas, né, que estão assistindo, né, principalmente os profissionais do nível de gestão, vão dizer assim, mas isso aí não é tendência, isso aí não é novidade, isso aí já acontece, né? Nós precisamos lembrar que o Brasil é um país continental, é uma nação imensa, né? Cabe aqui a Europa, aqui dentro, né? E sobra espaço, tá certo? E não são todas as localidades, né, do país, e não são todas as empresas do país que têm maturidade para isso que eu vou apresentar aqui, né? Então, alguns vão dizer assim, mas na minha empresa isso aí a gente já faz há 20 anos. Poxa, que mérito isso, perfeito. Mas muitas empresas não atingiram essa maturidade, né? O Brasil tem um pouco mais de 19 milhões de empresas, né, segundo o Sebrae, aí eu dou uma olhada hoje, e só 10% desse total de empresas são grandes e médias empresas, que são essas que têm mais estrutura, né, tem departamentos de serviços de segurança mais estruturados, tá? 90% são MEs, são pequenas empresas, são MEIs, né, que não tem essa maturidade ainda, tá certo? Então, o que parece ser algo que não é novidade, para muita gente é. Bom, mas vamos lá. Então, em termos de tendências de gestão de segurança, eu vou começar falando de tendências de gestão de processos, tá? E eu não vou começar à toa por processo, é que eu tenho uma convicção de que no tripé da segurança, né, que são processos, pessoas e meios, os processos são o mais importante. Eu não estou dizendo que pessoas não são importantes e nem que meios não são importantes, mas estou dizendo que, na minha visão, os processos são mais importantes. Tá? Então, considerando isso, eu vou trazer aqui de cara a adoção de SLAs, né, ou seja, acordos de nível de serviço, que é algo que também é bem conhecido, porém, na área de segurança privada, né, na nossa área, ele ainda é muito restrito a contratos de prestação de serviço. Então, você tem ali um contrato de vigilância patrimonial e ele tem ali alguns indicadores e tem uma métrica, né, para avaliar o serviço e é um acordo de nível de serviço. Mas eu estou falando aqui de outra coisa, estou falando de ter um SLA interno, né, do departamento de segurança privada, onde se defina quais são os indicadores de desempenho dessa gestão. Veja, que é o desempenho da gestão de segurança, não é o desempenho do prestador de serviço de vigilância patrimonial, por exemplo. Tá? Por quê? Porque as coisas mudaram, né? As empresas necessitam que todos os departamentos da companhia, eles trabalhem de maneira orientada para o objetivo da organização, e não mais como um departamento à parte, isolado, né? Que tem ali uma função que
é necessária, tá? Então, SLA é uma dessas tendências que eu entendo necessárias. Bom, da onde eu tirei também tudo isso que eu estou falando e vou continuar falando. Das experiências da consultoria, né? A consultoria me possibilitou conhecer dezenas, centenas de organizações, e aí eu começo, a partir de um certo momento, ver que existe um certo padrão, né, que a gente encontra nas auditorias, nas consultorias. Esse padrão se repete, né? Normalmente é um padrão de ausência de algo, de não conformidade, tá? Então, o SLA é uma tendência que eu acredito que não tem retorno. Você deve ter encontrado muita coisa por aí, né, Faria? Assim, a consultoria, ela possibilita isso, né? Eu e meus colegas todos trabalhamos com isso. Eu já fiz de condomínio residencial, usina de cana-de-açúcar, casa de espetáculo, enfim, presídio, universidades, hospitais, hotéis, enfim, uma série de coisas. E cada um deles, né, é um aprendizado, né? Isso é muito importante. Outra tendência forte também é auditoria de processos. Algo também relativamente conhecido, mas eu não sei os outros colegas aí, Eitan, Marci, todos os grandes consultores do mercado, mas eu raramente, eu não me lembro, na verdade, de ter sido convidado, contratado por um gestor de segurança para auditar o sistema de segurança da empresa. Normalmente essa contratação é top-down, ela vem da alta direção. E por quê? Eu entendo, eu também já fui gestor por muitos anos, eu entendo esse posicionamento, né? Há um certo receio do que esse auditor vai colocar no relatório, né? De como ele vai conduzir, qual é a ética dele, eu entendo perfeitamente. Mas é preciso lembrar o seguinte, que essa auditoria de processo, ela valida aquilo que existe de bom, né, no sistema de gestão. E ela permite corrigir o que está ruim, né? E isso num ciclo de melhoria contínua, que é o que se espera. Porque outras áreas da empresa têm auditorias. Tem auditoria na área de TI, tem auditoria contábil, fiscal, tem uma série de auditorias. Qualquer empresa hoje tem. E por que segurança não tem auditoria? Precisa ter. Tá? Isso é maturidade, né? Você fala de auditoria de riscos e tudo mais. Então, auditoria de processos também é uma tendência que eu recomendo fortemente que o gestor faça, porque se ele não fizer, se ele não pedir essa auditoria, alguém vai pedir para ele, né? E aí fica uma situação, diria, constrangedora, né? Tá? Outra tendência muito bacana também, eu tenho observado que algumas empresas estão desenvolvendo o seu planejamento com base em normas ISO. Né? Então, hoje, o que faz sentido para nós na segurança privada? A família 31.000, né, que é a norma de gestão de riscos, a família 22.301, que é a norma de gestão de continuidade de negócio, né? Hoje eles chamam de segurança da sociedade, ou seja, ganhou uma amplitude. A ISO 28.000, por exemplo, que fala de segurança na cadeia logística. Tá? Então tem um conjunto de normas ISO que podem pautar o planejamento, né, do departamento, do sistema, enfim, de segurança, e que vão dar muito mais sustentação, muito mais robustez para ele, independente se vai certificar ou não. A questão se vai ter certificação, ela é secundária no meu modo de ver. Mas essas normas trazem muitas estruturas que são importantíssimas, né, para as empresas, para os sistemas de segurança. Tá? Muitas vezes acelera aquele projeto da área de segurança que ninguém estava dando atenção, né? Ele já tinha solicitado um controle de acesso, estou dando um exemplo que é até real, e ele já tinha solicitado monitoramento naquela área da produção, enfim, isso nunca ia para frente, e aí, de repente, por conta do administrativo tá querendo uma certificação, acabou trazendo à tona e toda a diretoria discutindo e isso viabilizando o projeto em si. Perfeito. Só para dar um exemplo de um setor que eu atuo bastante, que é o setor hospitalar, na área da saúde tem duas grandes, tem mais, né? Mas tem duas maiores certificações, uma é nacional, que é a ONA, e a outra é internacional, norte-americana, que é a Joint Commission International. Ambas essas entidades, né, no seu manual de certificação, no seu manual de gestão, elas têm capítulos dedicados a essa segurança que nós estamos falando aqui. Tá? Então, é importante que, se o gestor estiver num hospital, né, e o hospital for voluntário para um processo de certificação, ele aproveitar isso que você falou, Lilian. Ele aproveitar o momento, né, para poder propor aí as melhorias, enfim, toda a estrutura que ele deseja, né, que é importante para a empresa. A gente tem um projeto, inclusive, Faria, que quando eu fui apresentar, estava a área de segurança, estava defendendo o projeto, a área de controle de acesso, todas as unidades deles no Brasil, e eles não tinham o conhecimento de que
a parte administrativa estava querendo esse certificado. Aí. E aí, na hora que a gente foi apresentar, e eu falo a gente porque eu fui junto com ele, né? Então, fui junto com a minha área de segurança com o cliente, mas fomos juntos fazer essa apresentação. E quando eu toquei no assunto da certificação, pronto, é isso, vamos seguir. Você entendeu o que a gente precisa. Então, eles sentiram confiança na parte do projeto em si, no produto que estava sendo colocado, no desenho da solução, porque o objetivo final era o mesmo. Né? Então, você vê, a comunicação, né? As áreas não estavam se comunicando e não sabia que estava rolando um projeto, né, desse tipo. E aí o gestor de segurança tem que estar sempre atento dentro da empresa, né, quais são os movimentos da empresa, né, o seu planejamento e procurar oportunidades, né, de se apresentar, né? Tem que ser realmente proativo, né? Dizer lá, eu estou aqui, eu vou participar. Eu trabalhei um pouco com logística também, né? E era da mesma forma, né? A gente estava sempre atento aos movimentos da logística e oferecendo ali apoio, solução. Tem o problema do roubo de carga, né? Do desvio de carga, avarias também, enfim, tudo isso. Na mesma linha, gestão de riscos é algo também que hoje se fala muito, né? Eu tive contato, primeira vez com gestão de risco em 1999, assim, por acaso. Não existia a ISO 31000, e eu fui fazer uma viagem a trabalho para a Austrália. E a Austrália e a Nova Zelândia tem uma espécie de uma ABNT lá, é um órgão certificador. E eles tinham acabado de publicar a primeira norma do mundo de gestão de riscos. Era a NZ 4694, se não me engano. E aí eu tomei conhecimento com isso, né? Voltei para o Brasil, a gente comecei a conversar com os colegas aqui e tudo mais. Já se falava de análise de riscos no Brasil, já tinha método, né? Já tinha tudo, mas não existia uma norma, né? E hoje nós dispomos de uma norma, a ISO 31000, que inclusive está nacionalizada, né, pela BNT, e ela é necessário que os nossos colegas, né, se habituem, conheçam a norma, façam um curso a respeito dela. Não é uma norma para certificação, não é isso, mas é uma norma que traz uma estrutura muito adequada, né, para a nossa área, para a segurança privada, tá? Para poder planejar, né, para poder controlar e para poder aprimorar, né, que é o que eu defini aí como gestão de segurança. Tá? Uma outra tendência também que eu percebo e é fundamental é o seguinte, olha só que curioso, né, que paradoxo, é quase um paradoxo, né? Todos nós trabalhamos com segurança, planejamos, comercializamos, implantamos segurança, a gente sempre foca no objetivo de tudo aquilo que a gente está propondo, né? A pergunta que eu faço é, como é que está a segurança da segurança? Né? Como é que nós estamos protegendo ativos, pessoas e processos de segurança? Né? Não é incomum, por exemplo, nas auditorias que eu faço, nas consultorias, eu descobri que o hack, né, do switch de rede do CFTV está destrancado, está aberto. Você vai lá, abre, desconecta tudo, corta, enfim, joga água, né? Você pode sabotar como você bem quiser, porque ele está aberto. Eu estou dando um exemplo bem simplório, tá? Mas eu poderia dar exemplos ainda mais graves, né? Por exemplo, permitir que operadores de monitoramento fiquem em posse de aparelhos smartphone, né? Porque ele pode captar imagens, né, da tela do computador. Mas tem um CFTV ali que filma, se ele captar a imagem, ele vai ser advertido. Então, ele vai ser advertido se alguém olhar essas imagens, né? Se alguém tem a rotina de fiscalizar isso, tá certo? E passa por outras questões que a gente precisa considerar. Então, a pergunta sempre é essa, né? Como é que nós estamos cuidando da segurança? Os vigilantes, por exemplo, né? Eu trabalho em vários locais do Brasil. E tem locais onde, sabidamente, são áreas de risco, são áreas de altíssima criminalidade. E os vigilantes residem, né, em locais como esse. E eles estão sujeitos, né, a serem, em primeiro lugar, assediados. Né, diante da recusa, são ameaçados. Eu fui policial militar aqui em São Paulo durante alguns anos e nós tínhamos, na época, vários policiais que moravam em favela. Me parece que hoje isso mudou, né? O Estado, aí a PM tem alguns programas para evitar isso, mas na minha época era comum isso aí. O PM não podia nem estender a roupa no varal, ele secava a farda dentro de casa, ele não podia sair fardado, ele se trocava no metrô, né, para você ver o nível. Então, os vigilantes e porteiros é a mesma coisa. Então, como é que nós estamos cuidando disso? Porque isso tem impacto, né, um secundário, o impacto primário é no próprio vigilante, e tem um impacto secundário que é na organização.
Né? Como é que nós estamos cuidando disso? Enfim, então, esse olhar para a segurança da segurança é uma tendência de gestão. Tá? É fundamental. E eu afirmo isso não é só em respeito ao ser humano, não. Isso é o principal. Mas também porque as investigações, né, de ocorrências de segurança, quando bem feitas, né, seja ela pela polícia ou internas, sempre apontam deficiências nessa direção. Tá? Porque o sistema não estava devidamente, intrinsecamente protegido. Né? Então ele tinha vulnerabilidades, o camarada lá identificou e foi por essa vulnerabilidade que ele sabotou um sistema de segurança, né? Que ele conseguiu identificar ali uma brecha para poder fazer uma invasão, coisas do tipo. Tá? O monitoramento das fraquezas é constante, né? Constante, ele deve fazer parte, né, constante do planejamento, ele tem que ser pensado lá no planejamento. Como é que eu vou fazer isso aí? Né? Então, testes, por exemplo, de vulnerabilidade, alguns chamam, né, de, como é que é? O teu cliente oculto, né? No varejo, teu cliente oculto, né? Então, isso. Então, tentar burlar, sem violência, sem fazer loucura, sem fazer bobagem, mas tentar burlar o sistema de segurança, né? Através do que se chama de engenharia social. Né? Será que dá certo? Será que não dá? Olha, vou fazer aqui uma provocação. Verifique aí na imprensa, né? As ocorrências, por exemplo, de invasão a condomínio. E eu posso afirmar sem receio que 80% ou mais delas foi através de uma engenharia social, foi através da construção de uma história que conseguiu burlar o sistema e permitir a invasão. Tá? Bem poucos casos assim daquela invasão forçada, violência, arma na mão e tal. Isso pode acontecer depois. Só para ilustrar aí para o pessoal, de novo, falando do tempo que eu tenho de segurança, um grande banco nos chamou uma época para fazer o sistema de controle de acesso na empresa que eu trabalhava. E nós fizemos todo o controle de acesso, uma área crítica que era a tesouraria, e, enfim. Essa engenharia social que você acabou de comentar, eles conseguiram, os ladrões, né, meliantes conseguiram burlar. Eles fizeram a seguinte coisa, eles acharam quem era a pessoa que tinha acesso ao sistema, que dava por sistema a liberação de acesso, colocaram uma mulher ao lado dessa pessoa, essa mulher começou a assediá-lo, eles ficaram noivos. Isso não foi em um mês, isso foi em um ano. Eles ficaram noivos, o irmão da noiva começou a assediar o rapaz, passou a lhe dar o start e dar o print para liberar determinada porta, e naquela época foi um arrombamento tranquilo, ou seja, ele abriu a porta para as pessoas entrarem. Então, isso que você está falando é fato. Outra máxima de mercado, você nunca viu um carro forte ser arrombado vazio, ele está sempre cheio. É isso aí. Então, essas coisas que fazem a gente pensar sempre em tudo, e isso que você está colocando perfeitamente, você tem toda a razão. Eu acho que esse é um ponto que realmente precisa ser cuidado e vai minimizar muito, né, a incidência de ocorrências quando você neutralizar, né, essas oportunidades que muitas vezes são produzidas pelo próprio sistema. Né? Então, para consolidar aqui esse bloco que eu estou chamando de tendências de gestão de processos, né, eu quero fechar dizendo o seguinte, que o gestor de segurança ele tem que se apresentar, né, para a empresa, não mais como simplesmente o zelador, o guardião, né, da empresa em termos de riscos de delitos, né, ou de acidentes, mas como alguém que pode contribuir para o negócio. Né? Então é importante entender qual é o negócio daquela organização e ele parar, sentar ali e refletir de que maneira ele, o departamento dele, toda a equipe dele pode contribuir para melhorar o desempenho desse negócio. Né? A gente até ontem falava, né, a respeito, eu sempre ouviu todo mundo dizer que a segurança dá lucro, né, para as empresas, né? Eu entendo o conceito, né? Na verdade ele vai contra um conceito contábil, né, de lucro, mas eu entendo o que os colegas querem dizer. Quer dizer, a segurança pode, né, contribuir para garantir o lucro, né? Para assegurar que não haja perda, falhas, né, de lucratividade, né? Então tudo isso faz muito sentido, tá? Mas o gestor precisa parar e pensar nisso, porque o que eu tenho, até antecipando um pouquinho o que eu vou falar em seguida, mas o que eu sempre tenho visto muito é um modelo orientado para a gestão operacional, muito voltado para a gestão operacional.
Então, às vezes eu faço auditoria, apresento para o cliente, ele fala assim, então, mas como é que a gente viveu até hoje? Né? Como é que a gente funcionou até hoje? Eu falei, mas não tem dúvida que vocês funcionaram e continuariam a funcionar, né? Porque a operação está funcionando, né? A deficiência está em planejamento, em gestão, em controle, em melhoria, mas a operação acontece, não dá dúvida, meu amigo. Você dá uma missão para um cara de segurança, ele põe a faca nos dentes e faz, né? Isso. Não há dúvida disso, tá? Mas não é só isso, né? Não é só isso que se espera. Bom, seguindo nas tendências aqui, Maurício, são algumas, né? Desculpa a pergunta, viu? A próxima vez eu pergunto outra coisa mais fácil, tá? Tá bom. Eu tô contando com a sua amizade, nossa amizade de mais de 20 anos, né? Tem mais algumas escondidas aí, cuidado. Meu Deus. Opa! Vamos lá. Gestão de pessoas, né? Quais as tendências que eu enxergo aí para gestão de pessoas? Então, em primeiro lugar, né, uma gestão por competência. É aquilo que, né, os profissionais da área de recursos humanos têm chamado de CHA, né, a sigla CHA, né, conhecimento, habilidade e atitude. Então, é importante que o gestor de segurança forme o seu time, né, forme a sua equipe, considerando as competências, né, do grupo, dos componentes do grupo. Porque o que vai definir o perfil da equipe dele é exatamente a competência, a habilidade e a atitude de cada componente do seu time. Não é assim qualquer grupo, futebol, né, forças especiais, não é assim qualquer time de vôlei, não importa, né? Todo time ele tem uma identidade, ele tem um perfil baseado em tudo isso e nessas habilidades e atitudes e conhecimento da sua equipe, tá? Mas o meu sistema é terceirizado, eu aqui não tem orgânico, é todo mundo prestador de serviço, não importa, isso não importa, isso não muda nada. A terceirização, ela é uma estratégia, né? Ela não altera de forma alguma o planejamento de segurança de uma organização, tá? Enfim, isso não muda, então é preciso considerar. E eu queria só fazer uma parte disso aí. A gente percebe, a gente está falando muito de vigilância patrimonial, obviamente a gente está falando de mundo de tecnologia também tem que ter esse cuidado, mas assim, para a vigilância patrimonial, e modestamente falando, não com total experiência, mas eu percebo que algumas empresas no Brasil não tratam o vigilante como produto. Sim. Eles tratam o vigilante como vigilante. Então, tem vigilante que sabe se comunicar e sabe tratar as pessoas de uma forma cordial. Esse cara é um produto para portaria, é um produto para atender pessoas. Ele não. E tem outros vigilantes que não sabem nem falar por N motivos, ou é tímido, ou enfim, é incapacitado, e normalmente é colocado nessa função. E aí começa a gerar um produto, um ruído, uma prestação de serviço deficiente, né? Então, assim, não estou falando que todas as empresas são assim, obviamente, mas a maioria delas, eu acredito que elas não enxergam o vigilante como um produto, sim como um serviço como um todo, né? O elemento humano na segurança, né, ele já, lá atrás, antes de tudo que eu falei, ele já era um ponto de atenção necessário e hoje ele é um ponto de atenção ainda mais necessária, né? O meu terceiro tópico aqui, você vai entender por quê. Então, além dessa gestão por competência, né, hoje também se fala bastante nas empresas de avaliação 360 graus. Sim. É fundamental, né, que todo avaliado, né, na empresa, desde o gestor, diretores, vigilantes, porteiros, todo mundo na empresa, né, precisa passar por avaliações de desempenho. Isso é importante para a melhoria e é importante para a melhoria pessoal, né, para o autodesenvolvimento, né. Uma coisa é como eu me vejo, outra coisa é como os meus subordinados, meus pares, meus superiores, meus clientes me veem, meus fornecedores, como é que os meus fornecedores me enxergam, né? Então, essa avaliação 360 graus vai contribuir para que eu tenha um time, né, ainda melhor, tá, no todo, né, e em especial na segurança. Vou dar aqui uma informação pessoal. Eu trabalho bastante com a área de hospitalidade, né? A hospitalidade é um conceito amplo, né? Ela começou na hotelaria, permeou os hospitais e hoje ela chegou, por exemplo, em restaurantes, parques temáticos, né? É um conceito amplo a hospitalidade. E em qualquer um desses locais que eu falei, um shopping center, por exemplo, em qualquer lugar desse que eu estou falando, né? Se você tiver um problema lá de segurança, um dissabor qualquer, envolvendo, por exemplo, a equipe de vigilância, pouco importa para o cliente se ela é orgânica ou terceirizada.
A má experiência dele ocorreu naquele espaço, né? Sim. Então, tanto faz para ele se é a empresa A, B, C ou D, se é orgânico, se era vigilante, se era porteiro, né? Não, a experiência foi ruim. Então, Sim. o que pelo menos esses segmentos que eu atuo, né, tem procurado, junto aos seus parceiros, é desenvolvê-los nessa direção, né? Nessa direção dos conceitos de hospitalidade, de acolhimento, de humanização, tá? Então, aquele vigilante, por exemplo, que tem um perfil, né, mais agressivo, não agressivo no sentido da agressividade, né, mas ele é mais agudo, né, ele é mais adequado para a atividade, por exemplo, da escolta de carga, né, do carro forte, tá? Como dizem em Recife, papel de embrulhar prego. Por exemplo, eu não conheço esse termo, tá certo? Papel de embrulhar prego, não é? Então é aquele vigilante, né, mais rústico e tal, ele é adequado para algumas atividades, mas ele provavelmente não vai se adaptar na área de hospitalidade, onde é necessário ter um perfil de atendimento, né? O que o vigilante numa área dessa mais faz é dar informação, cara. Né? O que ele menos faz é a atuação como segurança, né, no sentido de fazer uma pronta resposta, tudo mais. Mas o que ele mais faz é orientação ao público, né? Isso. E ações preventivas para evitar, né, acidentes, por exemplo, são algumas das atribuições. Então, é um outro perfil. Eu não tenho nem o melhor nem o pior, mas tem um perfil adequado para cada tipo de negócio, de segmento. É isso aí. Porque eles são complementares, né? São perfis que vão se complementar. Então, não tem como você vir dizer que esse aqui é melhor do que o outro. Cada um no seu devido fim, né? Você imagina se todo mundo fosse igual nesse mundo, né? Que graça que isso ia ter, né? Fala, Silvano. Vocês estavam falando agora há pouco, né? A respeito do aprendizado do Maurício com você, que o controle de acesso em um hospital é de dentro para fora, não de fora para dentro. Isso. A segurança como um todo, ela é tão multifacetada, ela tem tantos aspectos diferenciados, né? Que você ter um único perfil profissional que vai atender todas as situações não vai ser possível. Não. Lógico que não. De forma alguma. De forma alguma. Como é que o controle de acesso, o mesmo hardware, o mesmo software, o mesmo processo, numa empresa vai ser de um jeito, e assim, na mesma empresa, mas em outra posição é completamente diferente. Isso serve para tecnologia também, isso serve para humano e tecnologia. É uma adequação para aquele ambiente, para aquele cliente final, para aquele tipo de coisa, né? E aí, para corroborar com tudo isso que a gente está falando, né, o meu último tópico aqui em gestão de pessoas, tendência, é a estruturação de programas de educação continuada, né? O termo educação continuada, ele é um termo bastante comum em alguns setores, né? Na saúde a gente fala muito educação continuada, que é um programa de treinamento dos profissionais, né? Um programa anual de treinamento, onde tem ali várias abordagens, né? Tem vários tipos de treinamento, que a ideia é manter realmente um time altamente capacitado. A gente não pode imaginar que o vigilante faz um curso, né, na academia de formação, no centro de formação, ainda que ele possa fazer outros cursos complementares e tudo mais, e parou aí, né, acabou aí. Qualquer um de nós está fazendo cursos, né, EAD ou presencial. Hoje mesmo eu me inscrevi em um da Polícia Civil de Minas Gerais, né, foi publicado, vai falar sobre cybersecurity, e eu estou dentro, já me inscrevi, então é natural, então é fundamental que... Parabéns. As empresas, né? Obrigado, eu não passei ainda no curso, não dá parabéns ainda não. Se fosse aprovado. Parabéns pela atitude, parabéns pela atitude. Legal. Então, esse programa de educação continuada, né? Eu já vi alguns clientes que têm isso, né? Alguns condomínios, algumas fábricas, algumas empresas que têm. É um programa que ele serve também para essa avaliação 360 graus, né? Porque o desempenho também ao longo desse programa de treinamento é um indicador, né, do desempenho, do interesse, né, do profissional e tudo mais. Além da motivação, né, quer dizer, quem é que não se sente feliz de saber que a empresa tem um programa ali anual com uma série de treinamentos, né, para mim, eu me sinto valorizado, né? Isso é muito importante, tá? Então, em termos de gestão de pessoas, são essas tendências. E aí cheguei na sua área, Maurício. Opa! Gestão de meios técnicos, né? O que a gente está visualizando como tendências, né, na gestão de meios técnicos, meios tecnológicos, né, como quiserem definir. Uma coisa que eu sempre senti muita falta nas minhas auditorias é o inventário de ativos de segurança. É impressionante, né, como a gente chega lá no local e fala assim, você tem um mapa aqui, tudo que você tem,
E aí o cara começa a perguntar para um, perguntar para outro, mexer nas gavetas, pegar no arquivo e tal, fazer uma catança de coisas, né, para me dar a resposta. Quando ele deveria ter um Excel, por exemplo, né, uma planilha lá no computador, apesar que existem sistemas que fazem isso, mas eu vou no mais básico, tem uma planilha lá e ele me dá ali claramente tudo que eu preciso em termos de inventário. Tá? Esse seria o básico, né, mas não tem. Qual é o problema da ausência ou da falta desse inventário, né? O primeiro deles é que eu não tenho absolutamente nenhum controle sobre a manutenção de nada. Eu não sei o que quebra mais, o que nunca quebrou, né? Eu não tenho nenhuma gestão sobre manutenção. Não, mas eu tenho uma empresa que dá a manutenção. Então, mas você tem um controle sobre as ordens de serviço, né? O que está funcionando, né? O que funciona? Na solução que foi criada. Exatamente. Porque esse parque de equipamentos fazem parte de uma estratégia maior de controle de risco. Então, se eu faço uma avaliação de riscos, considerando que esses recursos estão disponíveis e eles não estão, então eu errei na minha avaliação. Né? Ou se quando eu fiz a avaliação eles funcionavam plenamente, show de bola. Só que eles começam a se deteriorar, depreciar, entrar em obsolescência e eu não consigo acompanhar isso. Ou seja, o meu risco mudou. Ele estava ali numa zona tolerável, sim, aceitável, e ele se deslocou para uma zona inaceitável de risco e eu nem me dei conta disso. Tá? Por quê? Porque os meus controles estão indisponíveis, estão variados. Tá? Então, e aí isso vai fazer sentido no próximo item que eu vou falar. Então, controle de manutenção, né? Pois não, Lilia. E os dados, eles só vão virar informação se ele tiver, de fato, organizado, né? Sim. Então, você dizer assim, eu tenho câmeras, mas não sabe quais são as marcas, há quanto tempo, como é que você vai levar isso para poder tratar ali realmente com a diretoria, enfim, colocar o gestor de segurança ter também informação para passar. É isso aí. Para frente, né? Contar uma curiosidade aqui. Eu fui fazer uma vez uma auditoria num cliente, ele tinha um parque grande de câmeras, e metade das câmeras, ou um pouco mais, 60% das câmeras, quem dava manutenção era uma determinada empresa, porque ela que havia instalado e tal. E o restante do parque, a outra metade, quem dava era uma outra empresa. Nessa confusão, nesse balaio de gato, tinha a cara dando manutenção na câmera do outro e nem sabia. Nossa. Tá vendo? Eu presenciei isso, Carlos, e o que eles faziam era, dava problema na câmera aqui, eles pegavam do outro que tava boa e trocavam. Isso. É isso aí, é muito doido, cara. Então, isso você vê. Aí eu tenho que lembrar do André De Pauli, cara. Isso aí é problema de gestão, né? É um problema de gestão. E aí tinha a câmera que ficava sem arrumar, e aí eu falava assim, mas por que não arrumou? Não, e aí chega o integrador novo, aquele que quer ganhar o contrato. Aí, não, pode deixar comigo aqui, eu vou resolver tudo. Aí o cara chega perto do hacker, ele dá um espirro, sai 4 câmeras saem fora do ar. Aí, eita, como é que faz? Então, assim, é exatamente o que você está falando. Você, como cliente final, tem que ter esse cuidado. Nós, como os integradores, a gente tem que também ter esse cuidado de assumir um serviço, ou pelo menos apontar os riscos daqui para frente que vão. O passivo que eu estou recebendo é esse aqui, meu amigo. Então, vamos juntos aqui resolver esse problema, né? Porque senão... Então, você vê, né, a importância de um inventário, que aparentemente é algo simples, né? Se você pegar em outras áreas da empresa... As empresas têm o seu inventário, os ativos, né? TI, por exemplo, e a gente peca nisso, uma coisa básica que poderia ser feito, como eu falei, numa planilha Excel. Outra tendência que essa eu vejo como fortíssima, Security as a Service, aquisição de sistema de segurança como serviço. Eu tenho especificado isso em projetos, os clientes têm aceitado isso com tranquilidade, tem implementado essa modalidade de aquisição de ativos, estruturas, serviços, né? É óbvio que esse contrato precisa ter, essa aquisição ela precisa ter um projeto que anteceda ela precisa ter um contrato com SLA muito bem elaborado, acordado entre as partes, e ela precisa ter uma gestão posterior de tudo isso. Mas quando essas 3 coisas se alinham, cara, é imbatível esse modelo. Ele é imbatível. Tá? E o que eu ouço dos integradores é que é bom para eles também, porque cria uma receita recorrente, né? Cria uma previsibilidade. Né? Então, assim, acho que é fantástico. Os condomínios tinham mais resistência a esse modelo. Né?
mas agora já tem condomínios que têm implementado também, né, a aquisição de sistemas de segurança com base nesse conceito de Security as a Service, que vem da TI. Né? Na verdade, na TI já se faz isso, né, há muito tempo, e a gente, então, embarcou nessa. Tá? Por fim, nesse tópico, né, a automação de processos. Então, a gente falou lá atrás da inteligência artificial, né, na quarta revolução industrial. Isso hoje está presente em diversos produtos, né, da área de tecnologia em segurança. Analíticos de vídeo é uma realidade, né, já virou até algo meio que default, né, de muitos produtos. A gente já percebe aí também que o reconhecimento facial, né, veio para ficar. Tá? Ainda que haja uma série de discussões de aplicação, questões éticas e tudo mais, tudo isso vai ser resolvido. Né? Mas o fato é que é uma tecnologia que veio para ficar. Tá? E eu também começo a ver uma grande oportunidade para assistentes virtuais, né, no setor de segurança privada. Nós já temos aí uma evolução que são as portarias remotas, né, onde você consegue controlar de um ponto remoto, não só condomínios, né, mas qualquer portaria, pode ser de uma empresa também. Mas eu percebo que esse mercado ele tende a mudar rapidamente com a implementação de assistentes virtuais. E eu vou dizer o porquê eu afirmo isso. Porque os diálogos que se estabelecem numa portaria para fins de controle de acesso são diálogos relativamente simples e que um assistente virtual é capaz de internalizar isso, de aprender e de atender. É só vocês verem os bancos digitais e uma série de outras empresas que você entra em contato, você não fala mais com ninguém, cara. Você fala com o assistente, você vai fazendo perguntas, ele vai dando resposta, não é assim? Isso. É muito mais complexo, você está falando de plano médico, você está falando de banco, né? São variações muito maiores. Agora, pensa no diálogo numa portaria para fins de controle de acesso. É muito simples, tá? Então, na minha visão, os assistentes virtuais tendem a substituir, né, muito brevemente, os atendimentos, inclusive de portaria remota. Tá? A gente, na Avante, você já sabe, né, a gente tem esse desenvolvimento de analíticos e de IoT, a gente também já está trabalhando nas portarias virtuais para dar informação de imagem para o prestador de serviço de portaria virtual. Por exemplo, se o portão baixou ou não baixou, independente do sensor magnético, se tem uma pessoa lá dentro da clausura que ele não viu, que o operador não viu, enfim, a gente já está trabalhando, já tem cases aí de aplicação disso, ou seja, você tem toda a razão, a inteligência artificial, a inovação, isso vai substituir muita gente, muita coisa, muito processo, e faz parte mesmo disso. É a tendência. E a assistente virtual com os analíticos, né? Trabalhando diretamente com as respostas aos eventos gerados por analíticos, né? Então, você tem tecnologia pura, assim como a parte da segurança como serviço. A gente tem muita tecnologia na área de segurança e aí uma coisa acompanhou a outra, né? Isso. Aqui vale uma cautela, né, da minha parte a respeito do seguinte. Eu aprendi há muito tempo atrás com um grande professor e amigo chamado Hélio Ferraz. Opa! Meu presidente. Já não está participando muito ativamente do nosso mercado, ele está atuando em outros mercados, né? Mas é um cara que eu respeito muito e um amigo pessoal também. E o Hélio disse uma vez no curso do MBA o seguinte, e olha, isso faz muito tempo, hein? Não vou falar quanto, senão você começa a fazer conta para descobrir a idade, tá? Mas ele diz uma coisa na aula que era muito importante, eu nunca mais esqueci. Ele falou o seguinte, tecnologia onde ela for melhor do que o homem, e o homem onde ele for melhor do que a tecnologia. E por enquanto, pelo menos, né, o processo de intervenção em uma ocorrência, ele necessita de uma intervenção humana. Né? Sim. Seja simplesmente para, imaginando uma situação de briga lá, né, de desinteligência, né, de agressão, para separar as partes, seja para demonstrar presença, seja para, enfim, adotar os procedimentos ali do centro de controle operacional, né, seja o que for, é necessário a esse ser humano. Tá? Agora, é importante que esse vigilante, que esse operador, que esse profissional seja cada vez mais bem preparado. Né? Ele vai ter um outro perfil, como eu disse anteriormente. Tá? E acontece em todos os mercados. Eu trabalhei uma época para a usina de cana-de-açúcar,
E as usinas, então, trabalhavam com corte manual, né, a semeadura manual e o corte manual. Isso hoje não é mais necessário, você não precisa mais, você tem máquinas que fazem isso, e aí só que o contingente de pessoas que dependia dessa atividade para sobreviver era imenso. Então aí há de se fazer um trabalho setorial, governamental, para realocar essas pessoas. Eu vi muitos cortadores de cana se transformarem em operadores de máquinas de corte de cana, né, aqueles que tinham uma qualificação melhor. O mesmo vai acontecer com o setor de vigilância patrimonial. Aqueles vigilantes que tiverem uma capacitação melhor vão operar essas centrais, né, esses CCOs, né, C4Is, enfim, tem várias denominações aí para essas centrais de segurança, certo? Bom, então essas são as tendências que eu tenho notado, né, que eu tenho observado, algumas mais crescentes, mais expoentes, outras ainda não são a realidade de muitos locais. Uma coisa interessante, Maurício, que eu identifiquei é o seguinte: esse modelo de segurança, né, como serviço, né, ele tem alguns locais do Brasil que ainda não tem empresas, né, que estão estruturadas, ainda não estruturadas para atender clientes. Então, mesmo que haja um cliente que queira, né, esse serviço, ele não consegue encontrar ali na praça onde ele se situa, né, um fornecedor para esse fornecimento. Né, porque o capital intensivo é alto no início, né? É alto, exatamente. E aí você como empresa, como prestador de serviço, você vai receber isso no longo do contrato, e tem empresas que infelizmente não tem esse fôlego financeiro aí. Exatamente. E só para eu finalizar esse bloco aqui, né, dessas tendências, eu também identifico aqui que existem algumas condições que são bastante favoráveis a que tudo isso aqui deixe de ser tendência e se torne realidade, né? A primeira delas é que muitas empresas têm uma alta maturidade, né? A gente tem visto empresas aí que têm uma maturidade organizacional muito grande. E isso favorece, a segurança aproveita, né, esse barco aí e também cresce, né, junto. Tem muitas empresas que têm uma estrutura de gestão profissional e moderna, né? Elas entendem realmente que precisa desenvolver os seus gestores, e isso é uma condição favorável para isso ocorrer. Programas internos de qualidade, de excelência também, isso é determinante. Você vai numa empresa que tem um sistema de gestão de qualidade, né, de gestão de risco, você percebe o quão mais fácil é o entendimento de tudo isso que a gente está falando aqui, né? E empresas que ainda não têm isso, né, têm mais dificuldade de entender o que a gente está falando. É impressionante como faz diferença enorme, né? Uma empresa que tem um sistema de gestão de qualidade, tá? E por fim, uma grande alavanca, né, para a gente foi a adoção, né, nas organizações dos processos de compliance. Então, uma coisa puxa a outra, né? Graças à Lava Jato, né, que expôs aí, né, as entranhas da corrupção no Brasil, o mercado, né, de empresas, o empresarial, né, ele rapidamente se adaptou e começou a implementar as suas estruturas de compliance. E é inevitável que em qualquer estrutura de compliance, a segurança privada, ela é um parceiro ali, né? Ela é um componente, né? Parte integrante, né, dos processos de compliance. Então, o gestor tem que ficar com a antena ligada, cara, e focar nisso, né? Pô, a empresa está implantando compliance. Pô, eu vou colar no cara lá, né? Eu vou correr junto com ele, eu vou me apresentar. É o que eu falo sempre, segurança tem que se apresentar. Pode ser tímido, ficar escondido, ficar na moita, né? Não, eu tô dando a cara que é bater. Saber o que está acontecendo nas outras áreas, né? Porque é uma área de apoio total, né? Exatamente. Para garantir a operação e tudo mais. E por outro lado, a gente tem condições adversas também, né? Que basicamente são uma que eu mais identifico: o gestor muito ocupado com atividades operacionais. Como eu disse, o nosso modelo, né, ele é muito enviesado para as operações, que são importantes. Mas é preciso lembrar que tem uma série de atividades de gestão para dar suporte e continuidade nessas operações, né? Inclusive no que diz respeito a custos. Eu vejo que muitas operações são custosas porque não houve um olhar adequado para a gestão, tá? A ausência de ferramentas de trabalho também, né? Então, o pessoal do departamento de segurança não tem ferramentas para trabalhar. Eu estou falando do Excel aqui, mas eu já me deparei com localidades que o chefe da segurança não tinha nem computador, né? É sério isso é gravíssimo, né?
baixa maturidade da organização, né, essas questões, tudo isso influencia significativamente. Então, você tem aí algumas condições que são favoráveis, felizmente, mas ainda tem algumas condições adversas. Tá? Ô, Lília, você pergunta aí, porque está acabando o tempo, e aí você tem mais alguma pergunta aí para ele? Porque o Faria fala para burro, viu, bicho? Eu falo, cara, é um defeito de fábrica. Ótimo. Mas é muito bom você falar bastante, assim. Legal. Muito bom, está sendo uma aula mesmo. Para finalizar, então, queria ver contigo se tem algum obstáculo para essas tendências se tornarem realidade. Tem algo ali que você queira pontuar? E aí a gente, acredito, que consegue finalizar. Temos mais uma hora aí, Silvana? Assim, eu acho que a gente pode continuar semana que vem. Então tá bom. Então eu serei sintético. Como eu falei lá no começo da conversa, eu gosto de ser objetivo. Sim, a gente tem alguns obstáculos ainda. O primeiro, não está por ordem de importância, tá? Mas eu vou citar aqueles que me vêm à mente aqui. Legislação brasileira é muito complexa e muito engessada. E eu vou dar só um dado que explica isso. O Estatuto de Segurança Privada está há 12 anos tramitando no Congresso. 12. Ok? E não tem perspectiva, pelo menos até onde eu sei, disso ser aprovado. Então, só para ver um exemplo, tá? Existe um movimento de comoditização da segurança privada. Né? Então, o pessoal entende que segurança privada é um commodity e o que muda é o preço final. E cabe ao mercado modificar essa visão. Né? Somos nós que temos que mudar essa visão. Não é commodity não, cara, que o Silvano falou. Né? Tem multifacetas aí, é multidisciplinar. Cara, vocês não têm ideia de como é esse mercado. Tá? É muito diferente de quando eu comecei em 89, por exemplo. Tá? Não tem nada a ver, é absolutamente diferente. Né? Felizmente, que bom que é assim. Tá? Então, isso também atrapalha. Falta de norma técnica, veja só. Nós não temos norma técnica no Brasil para segurança privada. A área de engenharia e segurança do trabalho tem, né, normas técnicas, NRs, tem, enfim, um conjunto de normas técnicas, e nós até hoje não temos. Tá? A BNT nunca houve uma época, um movimento, sim, há muitos anos atrás, anos 90, de se criar um comitê na BNT para criar ali uma norma sobre segurança privada, mas isso nunca prosperou. Tá? Tem uma resistência elevada de mudanças, tem muita gente ainda que é resistente a mudanças inevitáveis, né? E isso é só o tempo que, infelizmente, só o tempo que resolve, tá? Falei do modelo centrado em operação, é um obstáculo também, porque você exige que o profissional seja um gestor, mas o tempo todo dele é ocupado em operação, né? Ele está o tempo todo ali externamente, correndo, fiscalizando, atendendo ocorrência, vai para a delegacia e atende e responde queixa do saque. Então, quando é que ele para fazer de fato planejamento? Quando é que ele para fazer gestão? Né? É muito difícil. Tá? O Brasil tem um problema sério de insegurança jurídica e econômica. E aí vai na direção do que você falou, Maurício. Como é que você vai fazer um contrato de outsourcing de sistema de 60 meses, né, com um cliente que você não sabe se a empresa vai durar 60 meses? É verdade. Né? É verdade. Eu estou com uma situação de um cliente, é um hotel aqui em São Paulo, que tinha acabado de implementar um sistema de câmeras nessa modalidade. E aí, como fechou o hotel, né, como que fica? O cara não conseguiu receber ainda, cara. Nem a primeira parcela ele recebeu. É verdade. É uma coisa... Essa insegurança jurídica e econômica que nós temos é grave. Mas, poxa, a pandemia foge ao controle. Ok, mas a gente sabe que não é só a pandemia. Né? Tem várias questões. Outro ponto aqui para finalizar é o financiamento do sistema de segurança na organização. A gente já percebeu que o gestor consegue convencer os seus dirigentes a investir em segurança quando ele demonstra que esse sistema que ele está propondo, né, vai atender não apenas a segurança, mas vai atender toda a organização. O sistema de CFTV, por exemplo, é útil para todas as áreas da empresa, né, para poder fiscalizar manutenção, limpeza, logística, transporte, né, ou seja, no meu caso, governança, né? Então você consegue utilizar um sistema de CFTV para uma variedade de departamentos. E aí o olhar do dirigente começa a ser diferente, né? Ele arruma patrocinadores internos. É isso, exatamente, tá? E aí os dois grandes financiadores, né, dos sistemas de segurança que eu identifico,
ou é a redução do custo com mão de obra, ou seja, eu reduzo o custo de mão de obra para financiar o sistema que eu estou implementando, nessa modalidade de outsourcing, ou eu consigo demonstrar que tem múltiplas funções, múltiplas aplicações e vai ser bom para o resultado da companhia, né? Enfim, é isso. Esses são os obstáculos aí. Faria, que aula, viu, bicho? Que aula. Que aula. Muito obrigado, viu? Obrigado, viu? Silvano, é com você, meu amigo. Eu não vou mostrar meu caderno, as anotações que eu fiz aqui, porque vai ficar chato aqui. Mas olha... Dava para mais 1 hora, né? De live. Então, eu acho que mais 1 hora, tranquilo. Vocês vão ter a obrigação moral aí de chamar ele para continuar esse jogo. Vamos chamar ele de novo. Legal, realmente, muito legal, muito bom mesmo. Eu acho que essa maturidade, né, do gestor de segurança, ela é muito legal. E o mais legal é ver que, através desse trabalho que a gente vem feito, do Security Talks, a gente tem integradores e gestores de outros níveis que estão se exemplificando, estão absorvendo esse conhecimento. Então, a gente pode... esse eu acho que talvez seja o melhor benefício dessa quarentena, né? A galera está tendo acesso a essa informação, a esse nível de profissional, absorver esse conhecimento para começar a trazer isso lá da base, né? Desde o começo. E vamos pegar esse aqui, vamos começar a passar nas faculdades, viu, Maurício? Mas é por aí mesmo. Poxa, a gente tá gerando conteúdo, a gente está fazendo, no bom sentido, bem para o nosso setor. Eu fico feliz de estar fazendo isso, com você, principalmente com o Christian e com o Kleber, e trazendo amigos, né? Independente de que a gente criou na carreira toda, Faria um dos amigos que eu fiz na vida. Mas assim, que está gerando conteúdo, é isso aí, eu fico muito feliz. Fico feliz que ele deu conta. O problema é ter que segurar ele, não é ficar falando. Tem que segurar, corta. Fantástico. Então, pessoal, é isso aí. Você que está acompanhando a gente agora, antes de sair, se você não se inscrever, se inscreve, ativa a notificação, dá seu like, e quinta-feira que vem, às 17 horas, voltamos com mais um Security Talks. Fica atento na agenda do CT, e o CT volta daqui a pouco, às 19h30, com o painel de rastreamento e também com o Tacada de Mestre com o grande Roberto Coletti. É isso aí. Aliás, esquece, esses dois são amanhã. Hoje a gente volta daqui a pouco com Linha de Frente com o nosso querido Diógenes Luca. E na sequência a gente tem às 20h30 a nossa querida Camila Risse com Hackeando Marketing. E os outros dois você vê amanhã, tá tudo certo. Obrigado, Maurício. Obrigado, Lídia. Legal, muito gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.